Olá, alunos! Aqui quem fala é o professor Anderson Barreto. Iniciamos agora mais uma aula de História para a turma do sétimo ano. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 4, o final do capítulo 4, Renascimento Científico e Cultural, e vamos falar sobre o humanismo, que é um pensamento intelectual ligado à razão humana, ligado aos pensadores antigos clássicos, que vai surgir na Europa, dentro do Renascimento, e que vai se contrapor ao pensamento teocentrista da Igreja Católica. Nós vamos ver a influência desse pensamento humanista teve na sociedade europeia junto com o Renascimento. Sobre o humanismo, a gente tem que primeiro fazer uma pequena revisão do que a gente já viu nas aulas passadas sobre o Renascimento. Primeira coisa, nós precisamos entender que o Renascimento ele surge num período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Ele também pode ser entendido que ele surge num período de transição entre a sociedade feudal, né, onde a Europa estava dividida em feudos, não existiam países, só existiam feudos, e nesses feudos a Igreja Católica tinha uma grande influência política e religiosa, né? Todo o pensamento, toda a explicação para os fatos da vida, para as dúvidas do dia a dia, eram explicadas pelo olhar da Igreja Católica. E vai surgir então o período da Idade Moderna, onde vão surgir as primeiras formações de estados nacionais, é onde os países da Europa vão surgir, Espanha, Portugal, França, Inglaterra, como nós conhecemos hoje. E junto com isso, durante esse período de transição, é que o Renascimento e o humanismo vão aparecer na Europa. Então, quando a gente fala aqui o outono da Idade Média, a gente está se tratando sobre o final da Idade Média, é que vão surgir essas transformações políticas, sociais, econômicas e culturais que estão ligadas à arte renascentista, à escultura renascentista que nós já vimos em aulas passadas, à literatura, né, do humanismo que nós vamos ver mais um pouco agora nessa aula, e também já vimos em outras aulas com alguns livros que foram criados nesse período do Renascimento e que transformaram a sociedade europeia. Apesar da Igreja Católica ser a instituição que possui um grande poder político ao longo da Alta Idade Média, ou seja, durante todo o período da Idade Média, a Igreja Católica sempre teve uma posição de status, né? Ela sempre teve sua importância dentro da política, né, que existia dentro dos feudos, mas também ela tinha uma grande influência, né, do pensamento que ela tinha. Ela passava essa influência para a população, né, através dos padres, dos bispos, das missas. O pensamento da Igreja Católica se transportava para todos, se espalhava, né, por toda a Europa. Essa autoridade, então, no final da Idade Média, começa a ser contestada, principalmente com a produção de livros, com o surgimento dos intelectuais, né, com o surgimento do antropocentrismo. Esse pensamento da Igreja Católica começa a ser contestado. As explicações teocêntricas já não eram suficientes para compreender as novas questões surgidas a partir do Renascimento. O Renascimento vai resgatar aquele pensamento antigo dos gregos e romanos, principalmente os pensadores clássicos como Platão, Aristóteles, Sócrates, e com isso novas dúvidas vão surgir, dúvidas antigas que esses pensadores tinham vão surgir, vão retornar ao pensamento renascentista. E com isso a Igreja Católica não tinha mais como explicar o mundo para a sociedade europeia. E com isso vão surgir, os pensadores intelectuais que vão pesquisar esses filósofos antigos e vão dar suas explicações. E assim o pensamento da sociedade europeia vai sair da Igreja Católica e ir para as universidades onde esses intelectuais estão. Aqui a imagem que eu trago para vocês, é uma igreja que
se encontra em Florença, na Itália. Vocês podem ver o tamanho dela. Eu trouxe essa imagem porque ela mostra exatamente o tamanho da igreja. Vocês podem ver aqui embaixo da imagem estão as pessoas, então a igreja ela é enorme, ela é gigantesca. É uma das maiores igrejas que existem do período medieval. E ela mostra essa influência, esse poder da Igreja Católica tinha dentro da Idade Média. Ela foi construída durante a Idade Média e mostra exatamente isso. A Igreja Católica tem uma forte influência política, né, dentro do período medieval sobre toda a sociedade europeia, e essa influência começa a ser contestada no período do Renascimento. E hoje, né, a gente pode, né, estudar essa influência política da Igreja Católica que ela tinha através dessas construções, como igrejas, como templos, que mostram o esplendor, né, o poder que a Igreja Católica possuía naquele período. Teocentrismo versus antropocentrismo. Nasce então essa figura medieval chamada intelectual, né? Ela nasce nas universidades. A gente já viu que dentro do período medieval as universidades vão surgir, e com isso esses intelectuais, né, vão aparecer na Europa e vão começar a criticar o pensamento da Igreja Católica. Além disso, esses intelectuais também viviam da venda do conhecimento. Diferente dos pensadores gregos, né, e romanos, que não viviam, né, que não vendiam seu conhecimento, eles apenas compartilhavam com as pessoas. Esses pensadores modernos agora vão ser diferentes, eles vão publicar livros, vão construir pensamentos e vão viver dessa venda de conhecimento, né, através dos seus livros. Muitos deles publicavam livros e vendiam esses livros para a Europa e viviam dessa venda de livros ou da produção de livros. Com isso, então, esse pensamento humanista vai se espalhar para a Europa, vai crescer, né, junto com os pensadores intelectuais daquele período, e vai se espalhar por toda a Europa, se tornando algo comum em todos os locais da Europa, não só na Itália, mas também em outros países. As críticas ao teocentrismo ganham força com o uso e desenvolvimento do método escolástico entre os intelectuais, né? O que é esse método escolástico? Era o estudo sobre o pensamento da Igreja Católica, e com isso vão surgir críticas desse pensamento religioso. Vários filósofos, vários pensadores humanistas vão estudar os escritos da Igreja Católica, vão estudar as leis da Igreja Católica e vão começar a criticar essa instituição, né? Vão fazer críticas à conduta da Igreja Católica que ela tinha dentro da Idade Média e do período moderno. A gente vai ver o que essas críticas vão gerar nas próximas aulas. Mas basicamente é isso, né? Os intelectuais vão surgir e vão começar a tecer críticas sobre a Igreja Católica. Através dessa crítica surge o antropocentrismo, que é um pensamento filosófico mais racional, mais filosófico, mais voltado ao pensamento dos gregos e romanos, que vai surgir se contrapondo ao pensamento da Igreja Católica. Eles criticavam o pensamento da Igreja Católica e criavam um novo pensamento mais racional, mais voltado à filosofia, que eles próprios estudavam. O teocentrismo é um modelo explicativo no qual a figura divina tem papel central. Então, dentro do pensamento da Igreja Católica, tudo é explicado através do olhar divino. E aí, várias pinturas, várias esculturas, várias artes renascentistas vão explorar esse pensamento teocentrista. Eu trouxe aqui para vocês o exemplo, né, que é A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, que explora isso, né, explora esse pensamento da Igreja Católica sendo compartilhado pela sociedade europeia. Já o antropocentrismo é um modelo explicativo em que o homem ganha papel de destaque. O homem ganha papel de destaque tendo um pensamento racional, um pensamento filosófico, um pensamento mais voltado aos gregos antigos.
E aqui eu trago a escola de Atenas, né? Pintada por Rafael, e que mostra isso, mostra esses pensadores gregos, né, clássicos, como Aristóteles, Platão, Sócrates, discutindo a razão, discutindo a filosofia, trazendo um pensamento humano, um pensamento racional para as aplicações do dia a dia. O humanismo, então, dá origem ao humanista, que é um intelectual que pesquisa, né, e que estuda essas razões, esse pensamento antropocentrista. Dentre alguns pensadores humanistas, temos Tommaso de Campanella, um dos mais famosos, né? Ele e vários outros vão se dedicar ao projeto de uma sociedade perfeita. Em seus livros, eles vão estudar, vão publicar, né, histórias que falam sobre sociedades perfeitas, né, sociedades utópicas. Esse Tommaso de Campanella, que vai ser um dos humanistas do período renascentista, vai criar uma ordem religiosa dentro da Igreja Católica. Ele era membro da Igreja Católica e era humanista, chamada os Dominicanos. Esse grupo dos Dominicanos tiveram um papel central na colonização espanhola das Américas. Quando a Espanha veio colonizar a América, né, os dominicanos vieram juntos para catequizar os índios e espalhar a fé católica sobre a nova sociedade americana. Aqui é um quadro, né, que mostra, né, esses dominicanos, né, que eram pessoas da Igreja Católica, participando da colonização espanhola dentro da América. As sociedades utópicas, então, não ficaram apenas com o Campanella. Também tivemos outros, né, pensadores humanistas, como Bartolomeu de las Casas, né, que também era um frade espanhol que foi para a América e que trouxe com ele, né, registros de como os espanhóis eles cometiam atrocidades contra as comunidades indígenas americanas, né? A gente já viu isso em outras aulas, né? Que os espanhóis eles encontraram os povos astecas, os povos incas e dizimaram toda aquela população. Campanella, voltando para o slide anterior, ele cria um livro, né, que mostra uma sociedade utópica chamada Cidade do Sol, talvez inspirada nas sociedades incas e astecas, que veneravam o sol. Nessa sociedade ideal, que é um livro, né, nesse livro ele conta uma história sobre uma cidade perfeita. Nessa cidade, o governo seria de um principal sacerdote chamado de Sol, né? O principal líder daquela cidade era chamado de Sol, uma clara referência ao governo teocrático da civilização inca. A gente já viu isso, né? Que os incas eram governados por um rei, e esse rei era chamado de Inca, que para eles, né, dentro da língua dos incas, era interpretado como Sol. A Cidade do Sol, então, é uma visão de que a propriedade privada seria a origem da desigualdade social e, portanto, seria inexistente nessa sociedade ideal. Ou seja, dentro da Cidade do Sol, do livro, né, não existia propriedade privada. Você não teria uma casa própria, você não teria um terreno próprio, porque para os humanistas esse era o principal problema de disputas, né, dentro da Europa, né? Um senhor feudal ataca outro senhor, outro feudo, porque ele quer mais terras. Um rei ataca outro país porque ele quer ampliar seu império. Essa busca por territórios é o que causava guerras na Europa, e é esse pensamento que os humanistas vão trazer em seus livros, né, criticando esse pensamento europeu através de suas obras, talvez inspirados pelas sociedades americanas, né, como os incas e os astecas, que não possuíam esse conceito de propriedade privada. Talvez eles se inspiraram nessas sociedades para construir esses livros. E aqui, para finalizar a aula, eu trago aqui uma gravura, né, que mostra como seria essa Cidade do Sol criada por Campanella, um dos pensadores humanistas, né? Seria uma cidade perfeita, muito talvez parecida com Tenochtitlan,
que a gente já viu em aulas passadas, que era uma cidade asteca, criada dentro de um rio, né, formada dentro de um lago, e que também tinha uma organização muito bem feita, mesmo para sociedades americanas. E quando os europeus conheceram a cidade, eles ficaram espantados por sua organização. É assim, então, que terminamos nossa aula de hoje, falando sobre o humanismo e o surgimento desse pensamento racional dentro da Europa, né, criticando a Igreja Católica. Nós vamos ver o que essas críticas à Igreja Católica como elas vão transformar a Europa nas próximas aulas.